Sheili, eu vou tentar fazer, porque a situação é tão grave que eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo não tem ideia da camada superficial. Assim, elas acham que tem, mas não tem. Então eu queria fazer com essas pessoas o caminho, queria que você fizesse com essas pessoas o caminho que eu fiz. Pelo menos para descobrir o que tem de pior. A primeira coisa, o primeiro contato que eu tive com o seu conteúdo foi no buscar do meu Instagram, um reel seu que viralizou, que era você mostrando que digitou no buscar a palavra menino no Instagram. Não foi na Deep Web, não foi nada proibido. Digitou menino. E com 4 cliques, você chegou a uma rede, 4 cliques, assim, que eu poderia ter feito, uma criança poderia ter feito, um adolescente, com 4 cliques você chegou a uma rede de pedofilia aberta, explícita, no Instagram. Sim. Como que foi? Como que você chegou a fazer esse vídeo? O que te deu na cabeça e por que você seguiu esse caminho? O que acontece? A violência sexual no nosso país, ela é imensa, especialmente contra crianças e adolescentes antes dos 13 anos. A gente tem 38 em cada 100 brasileiros, principalmente mulheres, mas homens também, que foram violentados sexualmente. Isso sem contar a internet. 38 em cada 100, gente. É muita Nossa, gente. é muita gente. Ano passado teve uma pesquisa da Child Fund Brasil, que cuida de crianças também, é uma organização internacional, e eles viram que na internet a violência sexual contra adolescentes que estão online é 54 em cada 100, 54%. Eu sempre falei de violência sexual porque sofri violência sexual na infância, tenho um grupo de apoio a pessoas que sofreram violência sexual há bastante tempo, então sempre foi um tema, eu falo disso há 12 anos. Só que de uns anos pra cá, começaram a aparecer essas violências nos ambientes digitais. E me mandaram um vídeo, como que eu decidi fazer aquele vídeo? Porque me mandaram um vídeo de uma página na internet que pegava imagens de crianças postadas pelos pais, pelos avós, pelas próprias crianças, criança e adolescente, tá, gente? E misturava essas imagens com imagens pornográficas. Então, o pai postou uma foto da filha dançando no aniversário dela. Né, um vídeo dançando no aniversário. A avó postou uma foto da menina de biquíni na praia. A mãe postou uma foto do filho só de sunga fazendo um castelo de areia. Que não tinha esse contexto. Coisas completamente corriqueiras da vida, que você está registrando aquela criança fofa fazendo um castelinho pela primeira vez, conhecendo o mar. Só que o que os criminosos fazem? Eles pegam essas fotos que os próprios pais disponibilizam, misturam com fotos eróticas e no contexto essa foto vira pornográfica. Não era, obviamente, quando o pai ou a mãe fez a foto e colocou disponível na internet. Mas a gente é muito ingênuo. Aí eu falei, gente, eu preciso começar a explicar para as pessoas que a internet não é um álbum de foto. Ela é um local de comércio. A internet é um shopping center. Tudo que tá lá é para vender hoje em dia. Instagram, TikTok, o objetivo é venda. Então tudo que tá ali é para vender. Vocês colocam imagens do podcast porque vocês querem vender o podcast. Vocês querem que as pessoas venham assistir. Se eu coloco foto dos meus filhos, o que eu quero pondo foto dos meus filhos? Mostrar que eles são lindos ou será que eu tô colocando eles à venda sem perceber? Então eu comecei a receber vídeos desses perfis que exploravam sexualmente crianças e adolescentes fazendo essa mistura de fotos que as próprias pessoas postam dos seus filhos com fotos eróticas. Depois eu comecei a pesquisar, comecei a denunciar e aí as pessoas tinham dúvida. Aí muita gente me disse, mas o meu filho é menino, não tem problema. Eu falo, ei, claro que tem problema. Foi quando eu fiz esse vídeo mostrando. Então, o que os pais fazem? Eles colocam a foto dos filhos e ainda colocam a hashtag minha princesa, menina linda, menina, menino. E muita gente nem entende o que é uma hashtag, né? Uma hashtag é um esquema de taxonomia, onde você junta as coisas por interesse. Então, todo mundo que coloca hashtag hora do banho, e as pessoas usam essa hashtag hora do banho, vão dar banho nas crianças, se eu digitar isso na busca, todo mundo que usou essa hashtag vai aparecer. Se eu digito hashtag menino na busca, todo mundo que usou, eu digito menino e escolho hashtag, todo mundo que colocou menino vai aparecer. Um monte de foto de meninos, de criança. Hashtag criança, um monte de criança. É um cardápio para criminosos, gente. Então a pessoa ela não coloca por mal. A questão é que a gente é ingênuo mesmo. As redes sociais não falam mal de si mesmas, elas só vão falar bem. Então foi por isso que eu fiz esse vídeo, para mostrar que quando você digita a palavra menino, vem imagens, e aí aparece a imagem de um menino de sunga na praia, né?
eu clico nessa imagem, vejo que essa imagem é feita por IA, não é nenhuma é uma imagem que um pai e uma mãe poderia ter postado, mas no caso ela é feita por IA. Aí um dos comentários é muito esquisito, é o comentário de uma página que diz laços entre pai e filho. Eu entro na página, uma página de fetiche com pai e filho, ou seja, esse cidadão que tem essa página, cidadão, né? Essa pessoa, esse criminoso, ele pega fotos de pais homens com seus filhos homens. Foto, gente, que você posta no feed, mas também que você posta no stories. Tem gente que acha que se postar no stories não tem problema. E compila todas para dar uma intenção erótica. Então não importa se o seu filho é uma menina ou um menino. Existem criminosos interessados em crianças. E eles podem usar essa imagem. Então, nessa página de fetiche de pai com filho que eu mostro lá, tem pai brincando na academia e o filho do lado assim. Tem o David Beckham. Tem até uma foto das pernas dele com as pernas do filho. Provavelmente o pai, ele fez uma foto assim, das pernas dele com as pernas do filho sentado no colo dele. A intenção do pai provavelmente é o quê? Olha como a perna do meu filho tá comprida do tamanho da minha. Para um criminoso sexual, gente, imaginem, é a perna de um adulto com a perna de uma criança em cima. Percebem como muda totalmente? O pai, de forma ingênua, posta a foto, sem pensar que aquilo vai ser visto por literalmente milhões de pessoas. Então foi assim que eu comecei. Como eu já atuava combatendo esse tipo de crime, de violência sexual, quando ele vem para online, ele ganha uma escala. E eu falei, eu preciso avisar as pessoas, eu preciso avisar os pais, eu preciso avisar as mães, eu preciso avisar as famílias, porque elas não têm ideia do que está acontecendo. Foi assim que eu comecei a falar cada vez mais. E aí ia tirar dúvida. Aí vinha a dúvida. Mas como é que eu percebo se tem um criminoso seguindo meu filho? Aí eu ia lá e fazia tutorial e foi assim que eu comecei a falar tanto desse assunto. Eu acho que é impressionante, e a gente já começa esse programa trazendo esse alerta, porque tudo isso que você está falando não é deep web, né? Não, eu tô falando não é um site que você tem que entrar de alguma forma, né? Eu até gostaria que você pudesse explicar para os pais que estão nos ouvindo o que seria essa deep web, né? Que tudo tanto se fala, mas você mostrou ali vídeos diretamente, fotos no Instagram. No Instagram. E tá todo mundo no Instagram. Tá no Instagram, tá no YouTube, tá no TikTok. Porque eles conseguem fazer de um jeito que fique erótico. Quando a gente denuncia, as plataformas não derrubam. Que bom que agora a gente vai ter o ECA Digital, que é um pouquinho de proteção a mais para crianças e adolescentes. Não muda nada para adulto, tem uma confusão, né? É um mínimo de regulação para eu dizer assim, gente, tira isso do ar e aquilo sair do ar, porque a gente denuncia e não sai do ar. Isso é o maior desespero, né? Eu, como ativista, eu fico vendo essas coisas, assim, as pessoas mandam para mim, eu falo, denuncie, denuncie. E a gente fica tentando tirar. Então, a primeira dica é essa mesmo. Mesmo que o seu filho não tenha rede social, porque muitos pais, não vou dar rede social. Rede social não é recomendada para menores de 14 anos. Instagram é recomendado para maior de 16. Por que você vai colocar a foto de uma criança menor de 16 lá se não é recomendada? Mesmo no seu perfil de adulto. Né? Então, mesmo quando a criança não tem, ela corre risco no perfil dos pais. A Deep Web, gente, é exatamente como a internet que a gente tem. Só que para você entrar é diferente. Do mesmo jeito que você entra no Google fazer uma pesquisa, você pode fazer um caminho para entrar nessa outra internet. Digamos que é um outro Google. Ele não funciona bem assim, é um pouquinho diferente, mas essencialmente é uma internet diferente. Digamos que tem essa internet que a gente usa e a deep, que significa mais profundo, seria uma outra onde não tem tanta regulação, não tem nada, né? Não tem nada de regulação. A gente não consegue ver de forma fácil as coisas que estão lá, elas acontecem em fóruns, você não vê os usuários. Então as pessoas usam essa outra camada de internet, digamos que tem a camada que a gente usa e essa outra camada por baixo, digamos. E as pessoas usam para vender arma, para vender pessoas, para fazer tráfico de todo tipo. É usada muito por criminosos. Então vocês não vão conseguir acessar. Infelizmente, quer dizer, se vocês tentarem, vocês vão conseguir, porque tem tutorial no TikTok que ensina os adolescentes a acessar. Adolescentes que praticam ataques em escola, por exemplo, muitos ataques são combinados, a maioria dos ataques em escola no Brasil foram organizados em grupos de ódio na internet comum. Mas eles usam muitas vezes em fóruns da internet comum que a gente também usa. Dentro do Discord, dentro de comunidades no Twitter, dentro de Telegram, isso é organizado ali. Porém, para comprar armas, para fazer algumas dessas operações, para viabilizar esse tipo de crime, eles usam essa outra camada da internet. Que é onde está o grosso da pedofilia pior. Que é onde está o pior da pedofilia, sim. Da pedofilia, eu não gosto de usar a palavra pedofilia, gente.
Já vou explicar para vocês porque eu falo crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Porque a gente confunde pedofilia, a gente acaba chamando tudo de pedofilia, mas a maioria das pessoas que comete crime sexual contra criança e adolescente não tem nada a ver com pedofilia. A maioria é atravessador. Quem vai pegar a foto do seu filho, montar lá colocar junto com cenas eróticas, ou dizer que está próximo desse... Não necessariamente consome esse conteúdo, não necessariamente tem interesse por criança, é só atravessador, sabe? A maioria só está atravessando, só está vendendo para uma outra pessoa que tenha uma finalidade erótica ou de excitação com esse material. Agora, a maioria não tem um interesse especial por criança. Eles só cansam geralmente da pornografia. A pornografia é um grande passo para você começar, porque você começa na pornografia convencional, de repente você já está... É muito... Com um clique você encontra pornografia com criança, ou que faz essa apologia, né? Até a atriz tem... característica maior de idade, digamos, tem mais de 18 anos, mas tem uma característica. Tem uma encenação ninfeta, novinha, a minha enteada. Isso aí é o auge da pornografia. E muitos homens que são presos por violentar crianças, eles falam, eu cansei da pornografia convencional, comecei a consumir essa pornografia e ali em 6, 8 meses eles já estão violentando crianças. Tem vários estudos que vão falando, inclusive, vão escalando, né? Você vai escalando nesse tipo de material, porque você já cansou daquele nível de dopamina, você está vendo sempre aquele tipo de conteúdo. Ah, não, eu preciso de algo mais forte. Então não é, esse desejo, inclusive, ele é criado. Tem um livro muito bom, recomendo a todo mundo que está nos assistindo, que chama-se A Máquina do Caos, do Max Fischer. Ele vai explicar como surgiram as redes sociais, como elas funcionam, com muita pesquisa. É um livro muito bom. E ele vai explicar, por exemplo, esqueci o termo técnico, mas que o YouTube, ele faz uma coisa que é o seguinte, se você for lá pesquisar, digamos que a sua filha é ginasta, que você tem uma filha ginasta, aí você começa a pesquisar vídeos de meninas ginastas, ele começa a te oferecer vídeos de outras meninas, ele começa a entender que você gosta de vídeos de meninas com pouca roupa e começa a te oferecer, ao ponto de criar o desejo de você ver esse tipo de conteúdo. E isso estudado, o algoritmo pode criar o desejo em alguém de consumir cada vez mais um conteúdo de exploração sexual de crianças. Ele cria na gente de comprar alguma coisa, por que não de consumir algum vídeo, né? E isso comprovadamente, sabe? Então é um negócio que você fala assim, então ele não só estimula, oferecendo, como até o Felca mostrou no vídeo dele, né? Aquele vídeo que ficou famoso, que você começa a curtir, começa a aparecer. Da adultizar. Mas ele também te oferece esse tipo de conteúdo. Então é muito complexo, porque as redes, elas estão hoje a favor desse tipo de coisa, de crime. O crime na internet... Elas acabam ficando, né? Acabam se tornando um meio para... Não é para isso, mas acaba se tornando. Não, né? É muito simples. Toda palestra que eu dou, porque me chamam muito para palestrar em escola e tal, eu pergunto, quem aqui sofreu um assalto no último ano, uma tentativa de assalto? De 1.000 pessoas, 5 vão levantar a mão, em média. 5 ou 10 de 1.000. Eu pergunto, quem aqui sofreu uma tentativa de golpe na última semana? Todo mundo levanta a mão. Quem sofreu mais de uma tentativa de golpe na última semana? Se eu abrir meu celular aqui, eu tenho 3 tentativas de golpe. Um que veio por WhatsApp, um que veio produto falso, correio falso. Ou seja, o crime está nos ambientes digitais e basta você estar online. Criança também. É isso que o pessoal não entende. Se a criança ou adolescente está online, o criminoso vai encontrar ela. Se o criminoso te encontra 3 vezes na semana para tentar te aplicar golpe, ele encontra a criança 3 vezes na semana. Só que tem uma diferença entre a criança e a gente. Nós temos dinheiro. Pouco ou muito, tá devendo uns boletos aí, mas você tem conta em banco, você é adulto. A criança não tem dinheiro. Então, quando o criminoso vê que é uma criança ou um adolescente, ele precisa... O que ele vai fazer? Ele vai tentar transformá-lo em dinheiro. Como é que eu transformo uma criança em dinheiro? Atacando a dignidade sexual dela. Por isso que esse crime tem aumentado tanto. Eu preciso conseguir fotos dela, conseguir vídeos. E aí eles começam, nessas interações, a explorá-las, né, a tentar conseguir imagens, conseguir vídeos, conseguir a criança em si, conseguir um encontro, e aí esse crime aumenta. Então é por isso, porque nos ambientes digitais, a criança na mão de um criminoso, ela é um produto. A criança na mão do criminoso é um produto para ser comercializado. Sim. Sheili, nessas suas investigações, o que você viu, que já tem tantos anos, né? Ou mais de uma coisa, eventualmente, que mais te tirou o sono, assim? Você olhou e falou, putz, não, isso é o cúmulo. Ai, eu não gosto nem de lembrar. É porque eu tô te perguntando isso, não por sadismo, é porque eu realmente quero que as pessoas entendam em que buraco a gente tá, sabe? Vou falar de 2 situações. Eu dei aula 3, para as pessoas entenderem. Recentemente,
eu dei aula numa escola, eu dou aula para crianças de 6 a 12 sobre os perigos no digital e de 13 a 18, são públicos diferentes, e para adultos. Então era uma turminha de 6 a 12. No final dessa aula sobre os perigos, na verdade é uma atividade com desenho, né? Não pode ser uma palestra para criança pequena, é toda uma atividade bem lúdica e tal. Um menininho disse, eu quero falar com você. A professora disse, o menino tal quer falar com você. Eu falei, claro. Aí ele, eu queria conversar com você. Eu falei, claro, pode falar. Ele falou, meu pai disse que não é para eu falar para ninguém, mas eu acho que eu posso te contar. Eu falei, você pode me contar o que você quiser me contar. Ele falou, isso aconteceu comigo. Ele era meu amigo. A gente jogava junto. Ele me pedia fotos. Mas ele nunca pediu das partes íntimas, porque eu recapitulo com ele sempre quais são as partes íntimas, né? Ele nunca pediu das partes íntimas. Mas às vezes eu tava jogando assim, sem camisa, que tava calor, ele pediu uma foto, eu mandava. Mas ele era meu amigo. Ele tá preso, ele falava com 50 crianças, mas ele falava mais comigo. Ele era meu amigo. Gente, eu nunca mais quero ouvir isso. Ele entendeu que o homem é um criminoso, mas ele sente falta do amigo. Ele não consegue não chamar de amigo. Porque o criminoso criou uma relação com essa criança. Quantos aninhos? 8. 8, num joguinho. E os pais nem sabiam que ele estava jogando com... E isso eu acho, é muito fácil querer responsabilizar só os pais, sabe? Porque não eram pais... Todos os pais que eu entrevistei, que tiveram filhos que morreram... Eu já entrevistei mãe que morreu, filhos morreram em desafios online. Esse tipo de caso. Gente, eu falei com todo mundo. Geralmente os pais são zelosos. O fato do pai ser cuidadoso ou não impede que um criminoso chegue na criança. Porque os caras estudam isso o dia inteiro. Eles são muito rápidos, eles criam uma relação com a criança muito rápido, eles se disfarçam. Claro que minimiza muito a possibilidade se os pais estiverem em cima, mas que pai vai conseguir ficar a cada videozinho do YouTube olhando, assim? É impossível deixar isso só para as famílias, sabe? Então, assim, os pais não faziam ideia, e provavelmente se espantaram quando a polícia chegou, porque geralmente é isso. E ele jogava lá com os amiguinhos dele e tinha esse amigo que apareceu junto e rápido, eles conquistam a confiança rápido. Gente, criança gosta de atenção. Tudo que criança quer é atenção, qualquer um convive com criança. Mas foi muito dolorido perceber o quanto esse criminoso já tinha criado essa intimidade com ele. Outra turminha da mesma faixa etária, de 6 a 12. A última turma que eu dei aula, eram 60 crianças divididas em 2 turmas. Então eu fui lá fazer a atividade, aí um menino chegou pra mim, aí eles desenham, né, o mundo da internet, aí ele desenhou assim, tava escrito, manda uma foto do seu pau grandão. Aí eu falei... o que é isso, né? Aí eu sempre ensino os pais, gente, quando você for conversar sobre internet com os filhos, cara de alface. Alface na plantação, assim, não expresse emoções. Porque os pais, eles ficam nervosos, eles querem dar uma palestra. E não pode ser assim, porque se a criança perceber que você fica nervoso, ela vai parar de falar. Aí o menino falou, a professora do meu lado quase... Quando eu li, a professora tava do meu lado, a professora do menino. Eu falei assim, quando aconteceu? Ele falou, eu recebi por WhatsApp. A professora... chegou a balançar na perna. É mesmo? E você chegou a comentar com seus pais? Ele, claro, na hora. Esse eu tive certeza, era um menino de uns 8 ou 9 anos também. Teve um outro que disse que recebeu o pênis de um homem adulto no WhatsApp. Gente, o WhatsApp é rede social. Recebeu o pênis de um homem adulto. Eu falei, e você falou com seus pais? Ele, falei. Tenho certeza que não. Esse já era um pouquinho mais velho. Eles não falam porque eles não querem que vocês tirem o celular deles, né? Eles não querem que os pais tirem o celular, então eles não comentam, porque eles sabem que aquilo tá errado. E o outro, gente, 60 crianças, 3 meninos. Um recebeu solicitação para enviar imagem íntima, o outro recebeu a imagem de um pênis de um adulto e o outro recebeu a imagem de um pênis de um colega da mesma idade. Isso é muito comum. Figurinhas de partes íntimas, figurinhas de apologia ao nazismo com crianças pequenas. Então tá acontecendo tanta coisa na vida deles que a gente não sabe. Mas a pior coisa até hoje que me deixou sem dormir, na verdade eu fiquei 1 ano na terapia por causa disso, e até hoje, se eu lembro, eu passo mal, foi uma influenciadora, era uma mulher religiosa, que fazia vídeos com a filha, vídeos bobos assim, tipo, fazendo um bolo. E ela sempre mostrava a filha, e ela tinha um apelido para a filha, digamos que a filha era Julinha, não lembro agora, e também não falaria, mas digamos que era a Julinha. Um dia ela recebeu, e ela vendia produtos, assim, né, anunciava produtos, e ela recebeu um telefonema, ela voltando da igreja, ela contou isso na rede social dela e depois a gente conversou. Ela voltando da igreja recebeu um telefonema e uma pessoa disse assim, eu quero encomendar com você um vídeo da Julinha, a gente gosta muito da Julinha, tratando a filha dela com essa intimidade que ela tratava a filha nas redes sociais. Julinha, o vídeo da Julinha, e eu quero te pagar $5.000 por esse vídeo da Julinha. Imagina que dinheirão, isso dá quanto? 25, 30 mil reais, né?
Aí ela, tá, mas como que é esse vídeo que você pensou, né, e tal? Ele falou, vou te mandar exemplos para você ver como é. E esses vídeos de exemplo que ela recebeu eram de uma mãe abusando de 2 crianças. Caraca, na cara, assim. E ela fez um vídeo contando isso desesperada, dizendo que ela ficou chocada porque quem mostrou a filha dela nas redes foi ela. Sim. E ver a pessoa falando com aquela intimidade, a Julie, era um negócio tão terrível, tão chocante, ela estava tão atordoada. Mas veja como o ser humano é perverso nas redes sociais. As pessoas, elas realmente perderam a habilidade de respirar antes de comentar, de olhar para além do umbigo delas. As pessoas começaram a dizer que ela estava mentindo. Que o choro dela era falso, porque ela falou chorando essa última parte. E as pessoas começaram a dizer, não, ela tá mentindo. Eu sei que ela não tá mentindo, porque eu sei que essas coisas acontecem. Ela está mentindo, esse choro dela não é real. É tão grotesco e fora da realidade que a gente fala, ninguém vai mandar um vídeo assim, dessa forma. Isso é mentira. Aí o que ela fez? Ela me ligou, me mandou mensagem pedindo pra eu desmarcar ela. Ela falou, deixa o vídeo, porque eu compartilhei o vídeo dela comentando. Ela falou, pode deixar, só me desmarca, porque as pessoas estão dizendo que eu estou mentindo. Mas pra provar que eu não estou mentindo, eu vou te mandar os vídeos que me mandaram. E infelizmente eu assisti. Fiquei sem dormir, porque a criança não percebe o que está acontecendo. Nós, como adultos, a gente olha aquilo e o sangue sai do corpo. Você morre e volta. Uhum. E as crianças não, as crianças estão fazendo o que o adulto está mandando e até riem, de certa forma. Para elas é uma grande brincadeira. Mas mesmo que elas se sintam desconfortáveis, elas confiam na mãe. Elas não estão se sentindo desconfortáveis, elas confiam na mãe, elas estão achando esquisito, mas não é esse o tom do vídeo. E é algo tão grotesco, horroroso. Na época até foram presas algumas, foi meio que uma quadrilha, eu lembro de reportagens, um pouco depois desmantelando, mas então assim, o pior para mim foi isso, sabe? Toda a situação, ela ter sido questionada, ela me mandar os vídeos pra provar, eu falei, mas eu nunca duvidei de você, fica tranquilo, eu não duvido de você. Mas isso aconteceu, as pessoas diziam que eu era exagerada, que eu era uma terrorista das redes sociais, que eu ficava pondo medo nos pais. Até hoje tem gente que fala, mas diante do que a gente tá vivendo, as pessoas entenderam que não é apenas um terrorismo, é uma verdade. Para você que está chegando agora e ainda não entendeu essa grande oferta do Plano Mensal da Brasil Paralelo, você pode assinar agora a BP. Você tem acesso a todo o nosso streaming. Presta atenção, Lara, vamos recapitular. Mais de 100 originais BP. Inclusive a nossa primeira ficção, Oficina do Diabo. Muito bom. Mais de 90 cursos. Acho que já passaram até de 100 cursos. Inclusive o meu, de gramática normativa. Que é um curso de quantas horas, Lara? Umas mais de 40. Mais de 50, sei lá. Catálogo infantil, seguro, para todas as idades. Imprescindível para isso que a gente está conversando agora, de formação do imaginário, de cuidado, segurança com as crianças. Né? Nossa equipe analisa desenho por desenho e coloca um catálogo seguro para você poder apertar de fato o play sem medo. Além disso, temos filmes também, né? Uma curadoria de filmes. Cada filme tem análise exclusiva para esse filme, por que assistir esse filme. Filmes premiados, filmes de Hollywood, de diversas produtoras. E se você assinar agora, com esse link exclusivo que está na descrição e no QR Code que está aparecendo na sua tela, você ainda ganha, olha só, 30 dias exclusivo do Teller. O Teller que é o nosso app de audiolivros, você ganha para poder testar aí na sua casa 30 dias gratuitos do Teller. Tem cashback também, você pode desistir da sua compra com 7 dias, você tem 7 dias de garantia. Então assim, não tem por que não assinar Brasil Paralelo. É isso aí.